Oi, Júlia. Jai Gurudev. Vamos nessa? Nessa que eu já estou um pouco atrasado com vocês. Sentados confortavelmente, sejam todos bem-vindos. Na santa paz de Deus. Léo, Luiz, as bananas estão ótimas, o aipim está tudo maravilhoso. Olhos fechados, Ívia. Jai Gurudev. Sentados com conforto, olhos fechados, preferencialmente encostados, observamos o nosso corpo. Ele deve estar em bom estado, confortavelmente sentado, para a nossa meditação. Descontraímos os músculos da testa e do topo da cabeça. Apenas sentimos. Já é o suficiente.
as nossas pálpebras e toda a região em torno dos olhos. Descontraímos a mandíbula, as bochechas e os lábios. Ombros pesados, braços pesados ao longo do tronco. Abdômen relaxado. Levemente respiramos pela barriga. Por um breve momento, com os olhos fechados, colocamos a nossa atenção nessa caverna escura que aparece diante de nós. Olhamos com os olhos fechados, pálpebras relaxadas, todo o semblante relaxado. De forma delicada, identifiquem um ponto com um palmo de distância dos olhos. Tudo imaginário, sutilmente, delicadamente. Um palmo de distância, um ponto. E levamos a nossa visão para lá. Nenhum músculo contraído. Devagarzinho, relaxamos o pescoço, deixem a cabeça pendida sobre o peito. Continuamos observando essa caverna diante de nós. Corpo totalmente relaxado. Devagarzinho erguemos a cabeça. Com os ombros relaxados, as pálpebras, a mandíbula. Vamos com ela para trás dos ombros, com a cabeça para trás dos ombros. Devagar, devagar, trazemos a cabeça para a posição ereta, devagarzinho para o lado direito, ajeitamos o pescoço, relaxa o abdômen, erguemos a cabeça ereta, lado esquerdo. Devagarzinho, com o queixo na direção do ombro esquerdo. Relaxa o pescoço. Faz um giro com a cabeça, passando pelos dois ombros, por cima. Final do movimento. Retoma por trás. Final do movimento. Cabeça volta à posição original. Postura torcida, mão esquerda no joelho direito, mão direita atrás do meu quadril, solto o ar. Cinco segundos.
Desfaz a posição. Mudei. Mão direita, joelho esquerdo. Mão esquerda atrás do quadril. Torção. Desfaz a posição. Sai da posição. Jai Gurudev Pranayama, Jai Gurudev Pranayama. Jai Gurudev Meditação.
Jai Gurudev. Jai Gurudev, repouso.
aqueles que puderem permanecer mais uns 5 minutinhos com os olhos fechados, descansando. Acho que é uma boa ideia. A gente tem assistido, não sei se é por causa de mais tecnologia, mas eu tenho a impressão que não, né? Uma escalada do nível de estresse das pessoas nas grandes cidades que impressiona muito, né? Pelo menos eu moro num bairro bom aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo assim, se sai uma fagulha, explode a bomba. E o fato é que ninguém, em essência, né, é violento. A pessoa aprende isso, uma forma de dizer, né, o sujeito se torna violento. A pessoa é infectada por um vírus, né, um vírus que é chamado de estresse, que torna a sociedade toda violenta. Fora isso, né, toda criança nasce absolutamente não violenta. Né? Daí as pessoas, com o tempo, convivendo com tanta pressão, tanta velocidade, não conseguem manter o equilíbrio entre repouso e atividade. Né? E daí se tornam tão violentas. E se não for assim, né, muito rapidamente, elas poderiam entender, né, que serão esmagadas, né? Aquela história. Quando uma pessoa precisa se defender, né, muitas vezes ela se torna ofensiva, violenta, porque parece que é melhor bater primeiro do que esperar que alguém bata em você, né? E a única maneira de sobreviver aí parece que é brigar. Quando esse truque infeliz é aprendido, aos poucos toda a natureza, né, se envenena. Mas isso não é natural e, portanto, isso pode ser abandonado. Essas doses diárias de bem-aventurança que nós experimentamos durante a meditação é um tipo diferente de felicidade, é um estado de plenitude. Isso torna o indivíduo verdadeiramente humilde. E o que acontece quando a pessoa se torna humilde é que ninguém pode passar por cima dela, porque não existe o ego aí para se defender e, portanto, não há ofensa. Algumas vezes acontece dos outros encontrarem desculpas para jogar para fora a sua raiva, né? A raiva que sentem. Mas não há razão para você ficar perturbado. Eu sei que a gente escorrega várias vezes, mas quando o raciocínio é bom, né, nós nos damos conta que existem só duas possibilidades. Ou o outro está certo, né, ou então você se sente humilhado. Ou o outro está errado, então ele está sendo ridículo e toda a situação é cômica. E você pode desfrutar disso, até com uma certa dose de alegria. Se você sentir que outra pessoa está certa, aceite tudo que está sendo dito e seja humilde. Né? Se for humilde, nunca poderá ser humilhado. Essa era uma tática, né, usada por grandes santos no Himalaia. Esse é o ponto. Você já está no fim da fila e não pode mais ser colocado para trás. Né? Aquela história dos últimos serão os primeiros. Né? Você não está tentando ser o primeiro. Né? Então ninguém pode destruí-lo. Muitas filosofias e religiões se apoiam nisso. Seja humilde e ninguém pode humilhá-lo. Não tenha ego e ninguém pode ofendê-lo. Isso só se encontra com uma alma leve, realmente leve. Né? Esse estado de humildade não é um estado que parte de uma opressão, né? De um autocontrole. Eu já estava discutindo isso com um grande amigo. O estado de humildade, ele parte de um sentimento de plenitude. Né? E isso só se pode encontrar quando o indivíduo é completamente cheio, né? Vamos usar esse nome de um espírito que é santo. Não há nenhum objetivo,
né, e nenhum significado, né, no que tange, no que se refere à iluminação, mas há uma grande alegria, um grande amor, uma grande bem-aventurança. E tudo que você tem a fazer para alcançar isso é abandonar seu falso ego, né, sua falsa personalidade. E a saída qual é? Fique em silêncio. No seu silêncio todas as perguntas vão desaparecer. Eu acho que a vida é essencialmente poética, sabe? Por sinal, no sábado, às 10 e pouco da manhã, eu inusitadamente vou fazer uma live com um poeta. É Alain alguma coisa, um menino que eu admiro muito. Conheço ele por Alain, ele é bem famoso aí na internet. Ele veio me convidar para isso. E eu estou tentando mostrar para ele que a essência da poesia, né, é uma dança que começa dentro de você. O mais legal é que não importa o nível que você se encontre, né, porque no que diz respeito ao seu ser interior, não há medidas, né, você tem um valor infinito, o nível de grandeza ele não pode ser medido. É uma chama luminosa que dança, né, infinitamente, continuadamente. Ela está eternamente ali dentro de você. O que acontece conosco é que a gente reprime isso. Você parece que é o maior inimigo de si mesmo. E o esforço de grandes mestres como Maharishi foi de tentar nos mostrar, né, que essas portas têm que ser abertas. Uma boa técnica de meditação é essencialmente uma técnica de limpeza. O Dr. Robert Kitt Wallace, em 1971, ele categorizou o que foi chamado de quarto estado de consciência. Assim como Patanjali, há milhares de anos atrás, que foi um grande místico, um cientista matemático, né? No Tratado de Patanjali, há milhares de anos, né, ele apresenta a fonte do yoga. Né? É muito raro que uma pessoa crie um sistema completo, tão perfeito, que seja impossível, né, de ser mudado. Patanjali foi uma pessoa muito especial. Todos os professores de yoga, eles seguiam por esse tratado, que é chamado de Yoga Sutra de Patanjali, inclusive o Maharishi, que apresenta o curso de Siddhis em cima dos Sutras de Patanjali, né, que é algo que vocês no futuro, né, não podem deixar de lado. Patanjali continua sendo a única pessoa, né, que criou toda uma ciência sozinho. Eu acho que o segundo que eu vi isso foi Maharishi, com a ciência da inteligência criativa. Mas o fato é que Patanjali permaneceu com a ciência dele por 5.000 anos, sem ser questionado. Né? Ele chama isso de quarto estado de consciência, ou Turiya. É um homem tão científico que ele surpreendeu, né, os cientistas nos dias de hoje. 5.000 anos atrás ele teve essa sacada, né, essa percepção, a consciência de dizer que Deus, né, é apenas uma hipótese, né, o que parece ser muito chocante para as pessoas. Deus pode ajudar você a despertar, mas ele não é uma realidade, é apenas um dispositivo. Né? Não existe nenhum Deus a ser alcançado, ele é apenas uma hipótese. Isso é muito, assim, brabo, sabe? Você pode ver devotos chorando diante de Deus, reverenciando Deus. Isso a gente viu muito na Índia, né? Dançando Hare Krishna, né? Comovidos, prestando culto a Deus. Mas tudo se trata apenas de uma hipótese. O Patanjali dizia que nada disso é real. Um dia, quando a gente acorda, né, nós vamos observar que foram caminhos que nos levaram até um nível de consciência que é eterno. Liberdade, libertação, sabe? Liberdade de si mesmo, né? Do pequeno eu, da individualidade, mais uma vez do ego. Todas as outras liberdades, né, políticas, sociais,
todas elas. Liberdade religiosa é liberdade não de outra pessoa, mas liberdade de si mesmo. O eu pequeno, de acordo com Patanjali, ele não existe. Como o eu não existe mais, alguns mestres chamam de não eu. Maharishi dizia, o que você experimenta durante a meditação? Você não experimenta a mente, você experimenta aquilo que existe depois da mente ou antes da mente. Mas não é um vazio. Só quem medita consegue perceber isso. É plenitude, a plenitude do ser. Uma alegria que a gente pode chamá-la de suprema. Como se fosse uma bênção. Plenitude de ser abençoado. Uma graça. Tudo que você já sabia antes não está mais lá. Portanto, você está vazio de tudo. Mas algo novo, ainda assim, absolutamente novo, que você nem tinha sonhado, é descoberto. Alguns chamam de consciência universal, mas o nome não importa. Continua sendo o quarto estado de consciência que Patanjali vislumbrou há tantos anos atrás. A gente fica pensando que é o vazio, que é o nada. E isso pode causar um certo medo, porque você se esvazia. O vazio pode causar medo, porque não é você, é o não eu. É um quarto estado de consciência e Patanjali. Quem sou eu para advogar contra ou a favor, mas certamente foi um ponto de vista absolutamente correto. Absolutamente correto. 3 estágios de consciência nós conhecemos: sono, sonho e vigília. O quarto é um pouco mais profundo. Agora, o interessante é que as pessoas acham muito difícil isso, acham uma coisa transcendental, uma coisa do outro mundo, quando na verdade esse quarto estado de consciência ele não está longe. A ideia de que está longe, eu acho que é apoiada em muitas vidas de distanciamento desse estado, filosoficamente falando, e aí se torna um sonho. Mas na realidade ele está bem ao lado da pessoa, está bem dentro da pessoa. Se você quiser ser feliz, não tem outra maneira a não ser a iluminação. Se quer ser uma pessoa comum, e saiba que ninguém jamais foi comum sem a iluminação. Como Maharishi dizia, esse é o 0 a 0. Você não deve nada ao banco e o banco não te cobra nada. Então esse conceito ele tem que ser absorvido em algum momento. Que é apenas ser comum, saudável, consciente, pleno, inteiro. Toda a mente está buscando o extraordinário. Isso é um problemaço, sabe? Isso é o que o ego é. Sempre tentando ser especial. Sempre com medo de não ser ninguém. Sempre com medo do vazio. Sempre tentando preencher o vazio interior com alguma coisa, com algo mais externo. Que é relativo, tem início, meio e fim. Todo ser humano está buscando o extraordinário. Isso cria sofrimento, gente. O que tem que buscar é a simplicidade, o estado mais simples de funcionamento da mente. Caso contrário, não é possível essa plenitude. Bom, olha só, amanhã 6h30 de novo. Mantenham a regularidade e juntos estaremos aqui. Jai Gurudev, Ive, família, Jai Gurudev, Nájila, Jai Gurudev, Regina, minha amiga, Bernardo, vários já saíram, mas não tem problema. Jai Gurudev, Heber, Jai Gurudev, Adolfo, Diná, Jai Gurudev, Dilza, Letícia e família, Joeci, Letícia, se prepara. Jai Gurudev, Carlos Parcias, meu camarada, manda um beijo para a família, sua mãe e seu irmão, sua irmã. Flávia Fernandes, F. Cunha, eu sei que você vai... não, você vem aqui em vez de academia. Giovana, Ive, Regina, mais uma vez, Luiz Marcelo, obrigado por tudo, pelas frutas, por tudo. Hoje o Luiz trouxe para mim uma sacola, com aipim, com jambo, com banana, eu adoro isso. Jai Gurudev, Léo, manda um beijo para a família, teu irmão, tua mãe, vejo vocês amanhã. Jai Gurudev.